um dos motivos pelo qual Deus estabeleceu tempos foi para isso, para que, passado um ciclo, passado uma fase, nós possamos parar, avaliar e eventualmente retomar aquilo que foi perdido, ou aquilo que ainda não foi colocado nas nossas vidas. Então hoje é dia de nós falarmos, como todo ano nós falamos, sobre prosperidade, amém? Irmão, eu queria assim, capturar sua atenção hoje, porque eu penso que é uma resistência muito grande nessa área, é uma resistência das pessoas alinharem o coração, alinharem o seu estilo de vida com aquilo que a palavra de Deus diz, e Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Deus quer que você prospere. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você prospere. Mas nós temos visto muitas pessoas aí, nossa, olha, isso aqui lembra do tempo que eu fazia trabalho na escola, né? Papel almaço, irmãos, ó. Eu estava fazendo algo lá e resolvi anotar nesse papel. E a palavra de Deus fala, eu não quero ler o versículo porque não tem a ver com aquilo que eu vou ministrar efetivamente, mas a palavra de Deus diz que existem dois tipos de pessoa na igreja. O sábio, que é aquele que constrói a casa na rocha, e a Bíblia diz que esse homem sábio é aquele que ouve, fala assim, ouve e coloca em prática. Mas também tem um outro tipo de pessoa que é o tolo, a Bíblia chama de tolo, que é aquele que ouve, mas não coloca em prática. Esse é como aquele que constrói a casa dele na areia, ou seja, quando vem as dificuldades, quando vem a crise, essa casa é derrubada, essa casa ela cai. Projeta para mim Lucas 15, nós vamos ler do 11 talvez até o 20, enquanto projeta aqui, eu vou tirar que eu já estou com calor. Até tentei, mas não tem jeito. Amém? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Fala assim, dissipou. Vivendo disso, não, é só o dissipou, irmão. Então vamos lá, de novo. Dissipou. Amém. Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Está ruim de ler isso aqui, irmãos, está muito grande, né? Não, mas ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, fala assim, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia, diga glória a Deus. Então, irmãos, essa passagem tem a ver com algo que acontece nas nossas vidas hoje. Aqui
essa parábola que nós chamamos da parábola do filho pródigo, que tem um nome que nós consideramos impróprio, que na verdade devia ser a parábola do pai amoroso, ela está falando de dois filhos, ou seja, é uma congregação ali, onde o pai é Deus e os irmãos são os membros dessa congregação. E um deles então resolve pegar aquilo que era herança dele. Quem tem herança aqui? Quem não tem herança aqui? Então vamos ser mais assim. Quem tem uma herança aqui? Amém. Então, irmãos, esse daí era um irmão da igreja que recebeu as bênçãos de Deus e resolveu ir para o mundo, gastar no mundo. E aí a Bíblia diz que ele gastou, na verdade usa essa palavra aí que é usada, diz que dissipou de maneira dissoluta. Então, essa palavra dissipar é muito interessante, porque lá no original, essa palavra significa jogar sementes ao ar. Olha só, é poderoso, isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco. Se você pega sementes e joga ela ao ar, essas sementes elas não produzem nada, elas não geram nada, e por isso, pegar sementes e jogar ao ar, é como que gastar desnecessariamente algo que é muito importante, que é muito valioso, muito precioso, e aí de maneira dissoluta, ou seja, desregradamente. Foi tão desregrado porque esse homem era rico, e quando ele separou a fortuna lá, ou a herança entre os filhos, e aqui, irmãos, tem muitas pessoas que leem e não prestam atenção, depois não é o nosso foco hoje, dá a impressão que o filho pródigo foi o único que recebeu a herança, que o irmão dele não recebeu, mas o pai dividiu a herança com os dois. Depois você lê com atenção o texto lá, fala que a herança foi dividida, foi repartida com os dois filhos. Então fala exatamente disso, da herança que nós recebemos em Cristo. Todos nós já recebemos uma herança, amém? Talvez você não esteja desfrutando dela ainda, mas Deus nos dá uma herança. Diga amém. Quando eu bebo água assim, você diz amém, para não parecer que eu parei. Tá bom? Combinado? Irmãos, e aí é muito interessante que lá no verso 15, projeta para mim o verso 15, diz que esse homem então ele foi e ele gastou, ele dissipou a herança dele de maneira dissoluta. E ele chegou a um tempo que ele não tinha mais nada. E aí veio o quê? Fome na terra. Foi um tempo de crise. E esse homem então, a Bíblia diz que ele foi a um dos cidadãos daquela terra. Sabe, tem muitas pessoas hoje fazendo cursos na internet, tomando conselho com as pessoas do mundo. E eu quero te falar, olha, esse homem aqui que o filho pródigo procurou, ele colocou ele para cuidar de porcos. Cuidar de porcos, Clodoaldo, naquela época lá dos judeus, eles era algo vergonhoso, era algo que ninguém aceitava fazer. Então eu quero te falar, todas as vezes que você for buscar conselho no mundo, muito provavelmente você vai acabar numa posição de humilhação, porque o mundo não tem nada para te oferecer. As estratégias que o mundo tem, as estratégias que as pessoas têm aí no mundo, elas podem até te trazer alguma riqueza financeira, material, mas eu quero te dizer, normalmente esses ensinos vão te colocar numa posição de humilhação. Dificilmente você vai de fato prosperar a maneira de Deus, da maneira que Deus estabeleceu para que você prospere. Então, o que Deus nos ensina é que nós temos que pegar a nossa herança e guardar e multiplicá-la, ok? Tudo de Deus que nós recebemos é para multiplicação. Fala aí para a pessoa que está com você, tudo que Deus nos dá é para multiplicar.
Então, irmãos, é precioso quando nós vemos uma rede multiplicando. Tudo que nós recebemos, nós na verdade deveríamos pegar nas nossas mãos e já pensar como é que nós vamos fazer para multiplicar aquilo. Quando você lê a parábola dos talentos, você vê que Deus deu 1 talento para um, 5 para outro, 10 para outro, ou 2 para um, 5 para outro, e Deus espera que tudo aquilo que você pegue nas suas mãos, você multiplique. Por quê? Porque é assim que funcionam as coisas no reino dos céus, no reino de Deus. Tudo que você recebe é para multiplicar. E aqui quando estou falando multiplicar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, abra a sua visão. Você recebe muitas coisas, não só coisas materiais, mas principalmente coisas espirituais. Então a palavra de Deus que você está ouvindo aqui hoje, essa palavra não é para você abrir o bocão aí e engolir a palavra. Amém? Porque palavra é alimento, mas é para você pegar uma parte para você e multiplicar aquilo que você está ouvindo. Quando você tem essa atitude com relação daquilo que você recebe de Deus, a Bíblia diz que você vai prosperar nessas áreas. Então você tem recebido palavra, irmão, não se, assim, qual é o dia que você vai multiplicar essa palavra que você está recebendo? Lá na célula. Na célula é dia de você multiplicar aquilo que você recebeu no culto, de compartilhar. Não é para pregar, porque a célula não é lugar de pregação, mas é lugar de você dizer o que a palavra falou com você, daquilo que moveu no seu coração, do que moveu na sua vida. E quando você faz isso, você está multiplicando aquilo que você recebeu, e você cada dia vai ser mais próspero. E vai cada dia mais enriquecer, amém? Então, vamos ler Gênesis 41, por favor, projeta para mim do versículo 17 até o 31. Então esse filho pródigo é como muitos irmãos, infelizmente, que nós vemos na igreja. Irmãos, Deus nos dá algo para que nós multipliquemos e cada vez nos tornemos mais ricos, mais prósperos, mais abençoados. Mas infelizmente hoje nós olhamos para a vida de muitos irmãos e nós vemos uma realidade que não é uma realidade que nós entendemos que Deus gostaria que estivesse na vida de muitos. Por quê? Porque Deus nos fez para ser próspero. Diga amém com mais força. E prosperidade, irmão, é claro que não é dinheiro, não é só na área financeira, mas Deus nos Deus deseja que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa prosperidade é algo abrangente. É o que? Prosperidade no casamento, prosperidade nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os irmãos da igreja, relacionamentos, trabalho, alegria, felicidade, paz, tudo isso é sinal de prosperidade, é consequência do Evangelho, e o Evangelho ele é para isso, não só para você vir aqui e ficar vivendo dificuldade lá, e ficar reclamando da vida, e ficar achando que Deus não te dá, e não perceber que Deus já deu, que você precisa multiplicar aquilo que foi dado a você. Vamos ver ali a vida de José. A vida de José é um exemplo muito precioso na Bíblia, de um homem que tinha um coração para Deus, que vivia os princípios de Deus, que vivia de maneira a ter um coração que desejava agradar a Deus. Sabe que José era irmão de outros homens, e ele era o mais novo, e José, ele amava tanto as coisas de Deus, que quando ele via alguma coisa errada que os irmãos faziam, ele ia lá contar para o pai. Parecia que era fofoqueiro, mas não era, irmãos. Ele tinha um coração tão assim, voltado para as coisas de Deus, que ele ficava inconformado de ver os irmãos fazendo coisa errada, e ele era taxado pelos irmãos de fofoqueiro. Às vezes tem alguns irmãos parecidos com os irmãos de José aqui na igreja.
Às vezes o líder vem falar alguma coisa, mas não é para te abençoar, e aí você fica falando que é fofoca, mas amém, vamos para lá que não é. Então contou Faraó a José: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo. Pode passar, aleluia. E eis que subiam dele 7 vacas gordas formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas, eu não quero ler essa parte das espigas, que na verdade foram 2 sonhos que diziam a mesma coisa. Mas o que a palavra de Deus aponta aí? A palavra de Deus nos diz aqui que no mundo sempre vão haver tempos de crise. Então, irmãos, hoje eu tenho um pouquinho mais de experiência para falar disso. Eu, quando era jovem, eu sempre achava que as coisas iam melhorar, né? Eu acho que muitas pessoas tinham essa esperança e essa expectativa. E hoje, com 58 anos, eu vi que não melhorou. Na verdade, eu quero te falar, vai piorar mais ainda. O mundo é assim, é de crise atrás de crise. Nós vivemos crises cíclicas. Às vezes elas melhoram um pouco, mas depois acabam tendo crises. As vacas gordas aqui, na verdade, aponta para as bênçãos de Deus que são geradas, que são dadas nas nossas vidas. E a Bíblia fala que, aí o sonho do faraó diz que as vacas magras comiam as gordas. Então, o que é isso? Esses são as pessoas que pegam as bênçãos aqui, na casa do Pai, e vão viver de maneira dissoluta, e vão dissipar as bênçãos que eles recebem aqui na igreja. O que acontece? O mundo são as vacas magras, o mundo come, devora as vacas gordas. Então eu quero te dizer, enquanto você continuar vivendo uma vida com o padrão do mundo, todas as bênçãos que você adquirir da parte de Deus, a sua herança, elas vão ser dissipadas no mundo, se você não viver da maneira que Deus instrui para que você viva. Nós somos de outro reino. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: você é de outro reino. Você não é dessa terra, meu irmão. Você ainda às vezes chega aqui na igreja e fica numa tentativa talvez de se adaptar à vida que você tem aqui com a vida que você tem no mundo. Eu quero te dizer, enquanto você viver dessa maneira, você vai ser como esse filho pródigo, vai tentar viver no mundo, e um dia vai vir a crise do mundo, e você vai acabar perdendo tudo aquilo que você recebeu. É interessante que, não sei se já lemos ou não, agora eu não estou lembrando exatamente onde está escrito isso, mas daqui a pouco a gente diz que essa riqueza que é consumida, acho que aqui no sonho do faraó, chega a um ponto que você perde tudo e não se lembra mais que você foi próspero um dia. Isso é tão perigoso, irmãos. Então o que acontece? Nós recebemos aqui e o diabo está de olho na sua herança. Ele não pode mais te paralisar. Ele sabe que você já é alguém salvo para a eternidade. A salvação já está conquistada por você. Você não vai mais voltar para o inferno. Amém, irmão? Fala para a pessoa do seu lado aí, pode ficar sossegado. Você não perde mais a salvação. Mas o que o diabo quer agora é te paralisar. Presta atenção, irmãos, porque isso é a maneira que ele trabalha desde aquela época. Quantos anos nós estamos falando aqui que isso aconteceu? Fazem o que? 3.000 anos, no mínimo aí.
no mínimo 3.000 anos, e o diabo continua ainda paralisando as pessoas da mesma maneira. Então o que ele faz? Ele vem e tenta consumir aquilo que você recebe de Deus. As bênçãos de Deus, as vacas gordas, elas são tragadas, elas são consumidas pelas vacas magras. Vacas magras aqui aponta para o mundo, aponta para a crise. No céu, a Bíblia diz que lá no céu não haverá necessidade. Vacas gordas aponta para o céu, vacas magras aponta para o mundo, crise. E é isso que o diabo vai tentar fazer o tempo todo na sua vida. E aí, aqui em Gênesis, e aí nós vamos ler de novo Gênesis 47, nós vamos ver as etapas das perdas. Porque todo mundo que vive de maneira dissoluta como filho pródigo, ele vai ter um caminho a percorrer. E aí você vai analisando em qual fase talvez você está. Em nome de Jesus, poucas pessoas estão, mas alguns ainda estão nessas fases. Vamos ler lá. Gênesis 47, a partir do versículo 13. Vamos ler primeiro o 13 e o 14. Então, irmãos, a primeira etapa que o diabo vem para tirar de você são os recursos financeiros. Fala assim, recursos financeiros. Você vem na casa do Pai, recebe a bênção de Deus. Talvez você ainda não percebeu isso, mas se você não percebeu é porque você ainda não foi despertado para aquilo que Deus já tem te dado. E aí, a primeira coisa que o diabo faz é roubar os recursos financeiros. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava. Cada vez mais os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos, de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Então, irmãos, naquela época, nessas passagens, você vai observar que o povo chegava no começo e tinha dinheiro para comprar os mantimentos, mas depois o dinheiro foi acabando. Eles não tinham dinheiro. Todo o dinheiro que eles tinham era usado para comer. Só para comer, praticamente para viver a vida ali básica. Então vai aí avaliando a sua vida, como é que tem a sua vida? O dinheiro que você tem hoje dá para comer, sobra para passear, sobra para se divertir, sobra para abençoar os irmãos, sobra para emprestar para aqueles que precisam? Ou está assim, né? O dinheiro acaba e o mês não, o mês continua. Então nós precisamos compreender que Deus não quer que a gente viva uma vida assim. Deus quer te levar a uma vida de provisão, uma vida de bênção, uma vida que você não vai viver medindo aquilo que você precisa gastar. Eu não estou falando aqui de gastar com qualquer bobagem, não é isso, mas de você não ter, de ficar vivendo só pelas suas necessidades. Mas aí vem a segunda fase, a segunda etapa de perda, que está lá no versículo 18 e 20, vamos lá, 15 e 17, desculpe. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer, só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Então, irmãos, o diabo então, depois que ele consumiu todo o dinheiro, ele vai começar a tirar o sustento, da onde você tira o seu dinheiro, da onde você consegue gerar a sua renda, os meios de produção. Então a primeira coisa que o diabo faz faz você gastar tudo, depois vai tirando os seus meios de produção. Aí que você pode falar de emprego, de negócios que não estão indo bem. De alguma maneira você já andava apertado, e aí de repente ainda perde aquilo que era o seu sustento. É esse o caminho que o diabo faz, que ele trabalha. Aí você fala: puxa vida, agora o negócio ficou ruim. Não, ainda vai ficar pior. Vamos lá, versículos 18 e 20.
O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Irmão, eu sei que talvez na sua cabeça você está falando assim, mas quem estava tirando dinheiro do povo era José. Mas eu quero te falar, não. Na verdade, José tinha uma estratégia da parte de Deus para manter a vida. Aquelas pessoas, se não tivesse alguém como José, eles iam ter gasto tudo que eles tinham de maneira dissoluta, e na verdade eles não teriam nem o que comer. Então, aquilo que eles estão vivendo aqui de dificuldade é só uma consequência da maneira de eles viverem. E José foi um canal, um instrumento de Deus para manter o povo vivo, porque senão aquele povo ia morrer de fome. E aí nessa etapa, então, o diabo vem e tenta roubar a sua herança. A terra aqui aponta para a herança. Ele tenta roubar aquilo que você ganhou da parte de Deus. E quando o diabo então consegue tirar, aqui fala de terra, fala de propósito, fala de chamado, o que acontece? O povo perdeu a dignidade. Vamos ler lá o versículo 21 e o 23. Quanto ao povo, ele escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito, de uma a outra, somente a terra dos sacerdotes. Interessante, somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que o Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então, irmãos, o resultado de tudo isso é que eles se tornaram escravos. Presta atenção, escravos. Aí você fala, mas pastor, o que tem a ver isso comigo? Te falar o que tem a ver com você. Tem pessoas hoje, não são poucas, que não conseguem mais cumprir o chamado de Deus, o Ignis, porque elas precisam trabalhar. Trabalham de final de semana, trabalham à noite, trabalham nos horários que deveriam estar fazendo a obra de Deus, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós somos de outro reino, amém, irmãos? Nós não somos como as pessoas do mundo, nós não vivemos no padrão do mundo. Todas as vezes que você está vivendo o padrão do mundo e não consegue viver aquilo para o qual você foi chamado, eu quero te falar, você se tornou escravo. Você está vivendo como escravo. Por quê? Porque você não consegue viver outra vida, você não tem às vezes escolha, e tem gente ainda que fala assim, mas não é você que vai pagar minha conta. Claro que não, não sou eu mesmo, foi você que fez as contas, eu que tenho que pagar elas, eu pago as minhas. Mas eu quero te falar uma coisa, abre os seus olhos. Então, eu vou voltar lá no começo para não ficar parecendo que você está aqui para ser exortado e aí os irmãos falam, ei, pastor, depois fala, pegou hoje. Não, irmãos, a ideia não é que você saia daqui se sentindo mal ou acusado que você não está fazendo, mas a ideia é que você abra os seus olhos para viver o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas às vezes você acaba se deixando levar, porque vive uma vida como o filho pródigo, vem aqui, recebe herança e gasta de maneira dissoluta, e às vezes vai tirar conselho do mundo, vai se aconselhar com pessoas fora da igreja. Quer ver outra maneira que tem muitas pessoas aprisionadas aqui, vivendo como escravos, às vezes aprisionado em cartão de crédito, sabe, vivendo, às vezes compra, vive no mês, trabalha no mês para pagar a conta do mês passado, que está no cartão de crédito. Ou seja, se vier uma crisezinha, lascou tudo.
Aí não tem jeito, porque ele não consegue pagar a dívida, aí os juros do cartão já aumenta, já cresce. Tem gente que ainda acha que tem uma brilhante ideia, irmão, eu já vi irmão dando testemunho, que ele não conseguia pagar a conta, pastor. Aí ele fala: não, Deus moveu, eu não tinha chance nenhuma de conseguir, mas o banco me deu um empréstimo. Mano, consignado, né? Consignado, devia chamar. Esse consignado devia se chamar outra coisa, menos empréstimo. Ninguém te empresta nada, meu irmão. Se alguém te empresta alguma coisa, esse é Deus. Ele te empresta e depois não te pede de volta. O banco cobra, e cobra caro de você. Você vira escravo do banco. Tem gente, irmãos, que fica preso às vezes em financiamentos. Compra um carro acima das condições que ele tinha, e aí ele vive o mês todo trabalhando para pagar o maldito do carro. Aí tem gente que ainda dá testemunho: Deus me deu um carro, pastor, da cor que eu queria. Como é que foi? Não, fui lá, financei 48 vezes, sem entrada, azulzinho, da cor que eu pedi. Falei: Deus te deu? Deixa de pagar 3 prestações para ver se é seu esse carro. O diabo toma. Deus deu, o diabo tomou. Escravos agora vivem uma vida de escravidão para pagar aquilo. Então, irmão, eu vou te falar uma coisa. Esse tempo agora, parece que os irmãos começaram a abrir os olhos, mas esse Uber aí que o pessoal fala que é rebu, ao contrário, né? Já ouviram falar? Uber escrito ao contrário é rebu, fala que é do diabo. Não é do diabo não, mas é do mundo. E aí tem gente que ele se enfia numa dívida para comprar um carro para trabalhar de Uber, e aí ele vive para pagar o carro agora. A condição dele às vezes está pior do que era antes, sem trabalhar. Muitas pessoas fizeram isso. Porque ele vai lá, ele está comprando carro, então ele quer comprar um carrão bonito, tal. Amém, deixa para lá, né, irmãos, vamos. Outra coisa que eu estava avaliando, pessoas no nosso meio, nós temos, presta atenção, irmão, nós temos incentivado muito as pessoas a serem empreendedoras aqui, não é não? Mas quantas pessoas começaram o empreendimento e pararam, por quê? Porque elas têm uma mentalidade ainda do mundo, porque elas vivem ainda baseado no conselho do mundo, e aí ela começa a trabalhar, e ela não dá conta de ir para frente com o empreendimento dela, porque ela acha que vai conseguir viver como ela vivia no mundo. Tem gente que fica feliz, depois de ter tentado um empreendimento, e arruma um emprego, ele fala: agora deu um alívio, porque o negócio dele é ser empregado. Nada contra, irmão, mas eu te falar, empregado tem um limite, você está alimentado pelo seu salário. O dia que você entender e abrir os olhos que Deus pode te prosperar muito com um empreendimento, você vai mudar de vida. Mas no fundo, nós ficamos escravos, nós perdemos a dignidade. Aleluia, vamos como é que faz aqui agora para chegar na folha. Então vamos lá para a parte mais importante da palavra. Como eu faço para isso não acontecer mais na minha vida? Amém? Até agora foi só cacetada, né? Então, pastor, agora você precisa dar o segredo. Presta atenção, irmãos. Nós não andamos na mesma maneira que anda o mundo. Quando Deus chamou José para ser administrador ali do Egito, se for parar para analisar, a Bíblia diz que o faraó, quando ele interpretou o sonho de faraó, falou: eu preciso de um homem sábio para administrar tudo isso, e você é esse homem. Por quê? Porque José era um homem que vivia segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus. José nunca negociou nada.
né? As pessoas, se você olhar a vida de José, você talvez fale assim: nossa, mas ele passou tanta dificuldade. Mas na verdade ele estava sendo apenas treinado para algo grandioso que Deus ia fazer na vida dele. Josué então foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo, mas lá como escravo, ele era abençoado, o favor de Deus era sobre a vida dele. Ele foi comprado por um homem rico, por um homem de posição. Pensa, ser empregada doméstica, até se você pode ser uma empregada doméstica com favor e sem favor. Ser empregado de rico, irmão, é bênção, é favor. Casa de rico não fica suja, sabia? Sabia que casa de rico não fica suja? A empregada doméstica chega lá na segunda-feira, ela fala: ixi, preciso arrumar. Ela fica caçando o que fazer, porque rico não fica em casa. Ele vai para o restaurante no final de semana. Agora, pensa na casa do pobre. Sábado, tem almoço lá com a rede. Aí os irmãos da rede falam: não, deixa que a gente lava a louça. Aí a dona da casa fala assim: deixa aí que a... Fala aí o nome de empregada. Hã? Lucilene? Deixa aí que a Lucilene vem na segunda. Aí chega domingo, vai almoçar a família, já tem uma pilha de louça assim. Aí, não precisa preocupar não, que a fulana está aí segunda-feira. Aí tadinha da irmã chega lá para trabalhar, chega na segunda-feira, aquela pilha de... Irmão, a gente pode ser auxiliar como que é? Auxiliar do lar, é assim que fala? Auxiliar do lar, com a bênção de Deus, com o favor de Deus e sem o favor de Deus. Até para ser empregado, e José era esse cara, ele estava lá, ele era escravo na casa lá de Potifar, mas o favor estava sobre ele. Mas aí chegou um dia, aquela mulher de Potifar tentou seduzir José, mas José não abriu mão da posição que ele tinha. Ele falou: é melhor eu agradar a Deus do que agradar essa mulher. E ele, por causa disso, foi parar na prisão. Mas lá na prisão, irmãos, de novo, José tem o favor de Deus. Ele começa a ser alguém importante, que ajuda na prisão. E aí o dono lá da prisão, o chefe da prisão, dá as chaves para José, e ele passa a ser o chefe da prisão, ele que cuida, ele que está lá, e ele é alguém abençoado onde quer que ele está. Por quê? Porque ele vive os princípios de Deus. Então como é que eu faço isso? Como é que eu vivo isso? Primeira coisa, irmão, tendo revelação. Fala assim: revelação. Então, tem muitas pessoas hoje vivendo dificuldades financeiras, dificuldade de casamento, dificuldade de relacionamentos, dificuldades às vezes com doenças, e eu quero te falar que a única coisa que vai resolver, presta atenção aqui, jovens, presta atenção aqui em mim, não presta atenção no seu amigo do lado não, a única coisa que vai te levar a um nível diferente de vida, meu irmão, minha irmã, é revelação da parte de Deus. Às vezes você até pratica coisas, mas o que vai mudar a sua vida é revelação. Revelação são coisas que são transformadas dentro de você, e isso acaba trazendo uma consequência. Então a pobreza, a falta de prosperidade, ela não é um problema externo, mas é um problema interno. A gente estava falando agora mesmo. Você pega as pessoas que ganharam na loteria aí nos últimos tantos anos que tem, todas elas estão pobres. Quando eu falo loteria, é loteria esportiva, Mega Sena, Quina, todas essas coisas aí. 98% das pessoas que ganharam muito dinheiro hoje estão pior do que quando começaram. Elas não melhoraram nada, porque o problema da falta de prosperidade, irmãos, é um problema de crença, é um problema que está dentro de nós. Então, para que nós possamos ser mais prósperos, nós precisamos ter revelação da palavra, porque o que muda a minha vida e a sua é revelação da palavra.
Então eu quero te perguntar, quanto que você investe, você que está com problema talvez financeiro, quanto que você investe lendo a palavra de Deus a respeito do que a Bíblia diz sobre prosperidade? Quanto tempo você gasta ouvindo a palavra de Deus sobre prosperidade? Quanto tempo você investe declarando a palavra de Deus sobre prosperidade? Outro dia tem um irmão que estava aí com uma dificuldade financeira, ele ligou para mim, e eu falei, e aí, o que você está fazendo a respeito disso? Que estava numa situação meio delicada. Ah, não, então, eu já estou vendo, vou vender não sei o quê, tem um outro negócio entrando. Eu falei, não, mas você não entendeu, eu estou perguntando o que você vai fazer a respeito dessas condições da sua vida, não da conta que você tem para pagar. Aí os irmãos vão, a gente vai pressionando, ele vai, não, eu vou jejuar. Vai jejuar para quê? Porque tem gente que jejua para Deus pagar a conta dele. É verdade. Era melhor você fazer uma promessa para, como que chama a santa que paga as dívidas? Ainda bem que vocês não sabem, né? Senão... Mas tem uma santa, tem a igreja lá perto da Vila Mariana, lá naquela região. Ela é a igreja da santa, ela das causas impossíveis. É a igreja que os católicos vai lá e acende a vela para ela pagar a dívida. Qual que é, Cristian? Você sabe. Presta atenção, irmãos. Deixa eu te falar algo. Agora até perdi o rumo do que eu estava falando. Tem gente que jejua para Deus pagar a conta. Eu estou falando sério, gente para Deus fazer um milagre, porque precisa de milagre mesmo. Irmão, não estou falando que está errado isso, não. Você tem sim que buscar uma solução de Deus, às vezes para pagar aquela situação ali, mas qual é o que você faz depois que a conta é paga? Porque você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Deixa eu te falar, você que está com uma vida financeira aí apertadinha, você não precisa viver dessa maneira. Você não precisa viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem algo poderoso para você. Deus, então, qual é a segunda coisa? Vamos lá, então presta atenção, ter revelação divina, amém? Então invista tempo declarando a palavra, profetizando, ouvindo o que a palavra diz a respeito dessa situação, até que você seja transformado. Quando você for transformado por dentro, os resultados do lado de fora vão vir automaticamente, vão vir por consequência. Amém? Eu já contei, não sei se contei isso para toda a igreja, mas se eu contei, você faz de conta que não contei para ficar engraçado, né? Mas teve um mês aí, 2, 3 meses atrás, que foram 3 ou 4 irmãos me pediram dinheiro emprestado. E eu fiquei bravo. Falei, que os irmãos, tudo. E não era pouquinho, não. Não era R$50 assim, não. Aí eu fiquei bravo. Irmão, eu passei até uma certa dificuldade aquele mês, porque eu emprestei. E aí eu tive uma dificuldadezinha lá para administrar aquele mês. Aí eu estava orando para Deus, e você sabe que Deus às vezes ele não fala, né? Ele faz pergunta. Quando Deus faz umas perguntas, às vezes, ele fala, mas você não orou para emprestar? Rapaz. E aí Deus me lembrou, né? Porque teve uma época que irmãos, eu fiz 40 dias de jejum, oração, e todo dia declarava, eu vou ter para emprestar e não tomarei emprestado. Oh Deus, aí eu falei, Deus, manda mais gente pedir aí que eu vou dar um jeito, eu tiro da aplicação, não sei. Mas eu quero te falar, meu irmão, muda dentro de você. Segunda coisa, a Bíblia fala que nós temos que entesourar. Fala assim, entesourar. Presta atenção. Aqui eu acho que é o ponto alto dessa palavra. Deus, quando
interpretou o sonho através de José, ele falou para Faraó: você precisa pegar todas as plantações aqui do Egito e guardar, reter, poupar 20% de tudo aquilo do que o povo produzir. E isso você vai guardar, e isso vai ser o quê? Provisão para os próximos 7 anos de vacas magras, provisão para esse tempo de crise. Irmão, deixa eu falar algo que você precisa de fato praticar na sua vida. Não é isso o mais importante, mas nós precisamos poupar. Poupar é algo bom, é algo de Deus. Você viver com menos do que você ganha. Isso é algo assim que você deve perseguir. Mas tem os irmãos que às vezes faz o contrário, né? Ele faz questão de gastar mais do que ele ganha. Ele fala: não, mas é em fé, pastor Christian. Eu comprei aqui um carro em fé, que eu vou conseguir pagar. Vai nessa, isso não é fé, isso é outra coisa. Presta atenção aqui, irmãos. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de entesourar. Porque a Bíblia não fala que nós temos que fazer poupança, mas ela fala que nós devemos entesourar. Por quê, pastor? Mas poupança não é bom, investimento na bolsa de valores, isso é maravilhoso, irmão, se você deve fazer isso. Mas eu quero te falar, isso pode perder. Pode ter uma crise, né? Quem é do meu tempo aqui já teve isso. O governo teve um dia que tirou todo o dinheiro que você tinha no banco. Deixou lá R$400, acho, não lembro mais. Você podia ter 2 milhões, ficou acho que R$400, se eu não me engano. Só tem eu velho aqui, não, misericórdia. Ficou só. Então, mesmo você poupando, pode ser que você perca. Há crises mundiais que levam, às vezes, as poupanças dos países serem bloqueadas. Então, qual é a poupança de fato que vai te levar você passar por crise e você viver de maneira sobrenatural? É entesourando no lugar certo. Vamos ler lá, Mateus 6,19. Projeta para mim, Mateus 6,19, minha voz está acabando. Eu estou meio rouco, né? Mas não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mais um. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, teu tesouro, também, aí estará também o teu coração. Irmãos, tesouro e coração são duas coisas que andam juntas. Então, se você é alguém que tem dificuldade de compreender as palavras, as coisas de Deus, eu quero te falar, o seu coração não está no reino de Deus. Ele está em outro lugar, mas não está no reino. O reino tem uma maneira de andar, de funcionar, de operar. Irmão, em nome do Senhor Jesus, eu quero te falar, quando a igreja arrecada bastante, é bênção para nós como instituição, é bênção porque nós podemos fazer muitas coisas, mas eu quero te falar, nosso coração, eu sempre repito isso, não é para que nós como instituição aqui arrecade mais, mas é para que você seja abençoado. Irmão, eu fico inconformado de gente, de pessoas ainda no nosso meio, de tanto que a gente fala, e ainda vive uma vida como o filho pródigo, pega tudo e gasta, e vive uma vida miserável. Tem pessoas que às vezes até estão bem financeiramente, mas aí acontece alguma coisa. Quantas pessoas não tinham bons empregos, de repente perde tudo, e aí vive uma vida de necessidade. Nós não precisamos viver uma vida de necessidade, meu irmão, você não precisa viver uma vida com o seu salário ali certinho. Deus quer te levar a prosperar e você viver uma vida de abundância. Então, em nome do Senhor Jesus, abre a sua mente, o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos, de uma vez por todas, para mudar isso. E aí você
experimenta, a Bíblia fala, experimenta, faça teste, faça prova. Não deixa o diabo roubar. A Bíblia diz lá, tem uma passagem que fala assim, que o diabo ele é como alguém que o homem ia lançando a semente, e essa semente é a palavra, e o diabo vem e pega a semente, e rouba a semente. Então muitas pessoas ouvem, mas elas ficam deixando o diabo trazer dúvida, aí fica ouvindo na internet, fica ouvindo de gente que é só gente para causar problema na sua vida, e não experimenta o melhor de Deus. Aí fica falando, eu vou dar dinheiro para pastor, mas você não está dando dinheiro para pastor, você está dando dinheiro para Deus. É um princípio. Mas vamos lá, vamos ler 2 Coríntios 9, 6 a 14, diga amém, amém. Diga aleluia, aleluia. E disse o Senhor Deus de Israel, não, 2 Coríntios, eu falei crônicas? É CO, não é CR. 2 Coríntios, aleluia. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? É isso mesmo? É 2 Coríntios 9. É 2 Coríntios 9, irmão. Falei 6, é 9. Não é não. 9:6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O coração, aonde está o seu tesouro. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, fala assim, ampla. Deus não quer te abençoar só financeiramente, mas Ele quer que a bênção seja ampla. O que é ampla? Atinja todas as áreas da sua vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, ampla, ampla. Em toda boa obra, vamos lá. Como está escrito, distribuir, deu aos pobres, isso aí. Irmãos, presta atenção. Então, Paulo aqui ensina como é que eu devo entesourar. Como é que eu entesouro no reino dos Deus? Através das minhas ofertas, através dos meus dízimos. E isso é uma semeadura, é muito evidente. Se você ler esse versículo aqui com calma, você vai perceber que Paulo está falando de dinheiro aqui. Mas olha só, presta atenção, aquilo que eu semeio não é o dinheiro. Dinheiro não é algo que pode ser semeado. Mas o dinheiro é apenas o canal, é apenas aquele que carrega a semente. O dinheiro carrega a semente. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, o dinheiro carrega a semente. Então presta atenção. Não tem como semear sem o dinheiro, mas o dinheiro não é a semente. Qual é a semente? Primeira semente, fala assim, alegria. Não, vamos falar primeiro de generosidade, fala generosidade. Então, irmãos, o dinheiro, ele não é a semente, mas a semente é generosidade. Então, se você traz o dinheiro aqui, mas você não é alguém generoso, essa semente não vai prosperar. E o que é ser generoso? Então, você imagina, no dia do aniversário da minha esposa, eu vou lá e dou para ela um relógio. Você sabe que tem relógio hoje, com 10 reais você compra um relógio, bonito. Eu dou um relógio de 10 reais para minha esposa,
Ou eu posso dar um bulova para ela. Sabe o que é bulova, né? Todo mundo sabe o que é bulova. Essas coisas vocês sabem, irmão. Essas coisas vocês não têm dúvida. O que expressa mais a minha generosidade com a minha esposa? O bulova ou o relógio de R$10? Presta atenção aqui. Já estamos terminando. Mais alguns minutinhos só. Então, o dinheiro não é a semente, mas o valor que você traz desse dinheiro expressa a sua generosidade. Então, o Christian, se ele der uma oferta aqui de R$100, não, vou pegar outro exemplo, né? A viúva pobre, que Jesus falou que ela deu 2 moedinhas, e ela deu tudo que ela tinha. Então 2 moedas fala de uma generosidade tremenda. Ela era grata, ela sabia de onde vinha a provisão dela, ela sabia que se ela desse as 2 moedinhas, as únicas que ela tinha, Deus ia fazer algo poderoso na vida dela, não ia faltar, porque ela sabia que tudo que ela tinha vinha de Deus. Então, a semente não é o dinheiro, mas o dinheiro representa. Então, dependendo do valor que você traz, isso mostra se você é generoso ou não, se a sua oferta está sendo trazida com generosidade ou por obrigação. Não oferte por obrigação, porque a semente de obrigação não prospera. Seja generoso. Segunda semente é a alegria. 2 Coríntios fala que nós devemos dar com alegria. Então, tem gente que às vezes dá o dízimo, mas ele fala, meu Deus, esse mês aqui, não é nem sem alegria, é com medo de faltar. Bom, irmão, eu tenho prazer em dar meu dízimo, você pode não acreditar, mas eu tenho prazer, eu tenho alegria em dar meu dízimo, e quando eu ganho muito, eu tenho alegria mais ainda, porque, agora tem gente que fala assim, mano, eu ganhei 100 mil, é 10 mil, mano, 10 mil de dízimo é muita coisa. Rapaz, a minha esposa, quando nós viemos aqui para Itaquera, ela ganhou uma causa na justiça, e aí nós separamos a oferta, os 10%, na verdade foi mais de 10%, e demos com alegria, não é com tristeza, não é com dor, com peso, é com alegria. Então, se você dá a sua oferta, seu dízimo, sem alegria, não dê, porque não vai prosperar, se é por obrigação. Irmão, presta atenção, tem gente que, Senhor, você faz isso porque você nunca tinha pensado, glória a Deus, mas tem gente que dá o dízimo, às vezes, 124,5 centavos, 124,33 centavos, fala se isso é generosidade. Alguém generoso dá 130, dá pelo menos 125, mas 124,33 centavos, isso fala o que? De lei, oferta de lei, presta atenção, lei é obrigação, oferta da lei não prospera. E a terceira semente que o dinheiro traz é a aliança. A Bíblia fala aqui que as ofertas eram usadas para sustento dos santos. Então, irmãos, alguém que tem aliança, eu tenho aliança com essa igreja que eu congrego, eu tenho aliança com o evangelho, eu dou minha oferta, porque meu dízimo constantemente, porque eu tenho uma aliança. Porque eu tenho um compromisso, eu não venho aqui na igreja simplesmente para ouvir uma boa palavra, não, eu tenho compromisso com isso aqui, eu tenho compromisso que essa palavra chegue a outros países, eu tenho compromisso que essa palavra chegue lá na Romênia, amém? Compra a rifa depois da irmã, amém? Em nome de Jesus, não vai faltar nenhum número para preencher aqui, você vai fazer uma fila lá, vai falar, puxa vida, devia ter chegado antes. Eu tenho compromisso para o evangelho chegar em todo canto da terra, por isso eu dou meu dízimo e oferta, esse dízimo serve para pagar pastores,
para as instalações que nós temos aqui, para fazer muitas coisas. Então, essa é a semente da aliança. Irmão, eu quero te falar, se você viver uma vida entesourando no lugar certo, que é no céu, nos tempos da crise, você vai viver o sobrenatural. Eu não estou dizendo que você não vai ter crise, que você não vai passar por crise, mas você vai viver o sobrenatural de Deus. Enquanto as pessoas por aí estão perdendo emprego, estão fechando empresa, estão tendo dificuldade, você está prosperando. Irmãos, quantos irmãos aqui da igreja, aqui em Itaquera, não prosperaram agora nessa crise? Esse Covid teve muitas empresas que fecharam. Tem irmão que abriu empresa no meio dessa crise aqui em Itaquera e está prosperando. Tem pessoas que tiveram um emprego, foram contratadas para ganhar o dobro. Tem jovem que foi ganhar o dobro de salário, enquanto as pessoas estão com dificuldade de arrumar emprego. Então deixa eu te falar, nós não vivemos num mundo natural, nós vivemos num mundo que é diferente, e nesse mundo, a maneira de nós nos garantirmos, de nós estarmos numa posição de segurança, é entesourando dinheiro no reino, no céu, aonde a traça e a ferrugem não come. A Bíblia fala que há uma segurança aqui. Eu não sei se os irmãos sabem, se você for investir dinheiro lá nos Estados Unidos, se você for lá no Banco Central dos Estados Unidos, é o menor juros, um dos menores juros do mundo. Mas por que tem tanta gente que investe lá? Fala assim, segurança. Segurança, porque ele sabe que se ele investir o dinheiro lá, não vai quebrar. A crise vai vir, não vai, mesmo que ele não ganhe tanto, não vai ter problema. Agora, por que você não faz o que o pastor Wilson sugeriu lá na palavra dele? Tem um banco lá no Cazaquistão, que paga 5 vezes o juro que os Estados Unidos pagam. Quer investir lá? Não. Por quê? Porque não tem segurança, você não sabe se amanhã ou depois vai ter banco lá. E no céu há um banco que é indestrutível. Pode vir guerra, crise, pode acabar esse mundo, não vai destruir, e você vai desfrutar disso. Então, irmãos, nós estamos no final do ano, e agora nós vamos começar a falar assim, todo ano nós fazemos isso. Por quê? Porque mesmo nós falando todo ano, os irmãos às vezes têm dificuldade de entrar nesse nível de entendimento, de revelação, e de fluir, de desfrutar de algo poderoso da parte de Deus. Eu não estou falando que é só você vir aqui ofertar e dar dízimo, não, porque tem gente que precisa fazer curso de finanças, sim, porque o cara não sabe administrar, ele pensa que dinheiro não acaba. Parece meu filho, minha filha, né? Compra isso, não tem, mas passa o cartão, passa um cheque aí, como se dinheiro só fosse apertar o botão lá. Então nós vamos agora no final de ano, no começo, no culto das viradas, nós sempre fazemos a oferta das primícias. Então comece a orar desde já, pergunte ao Espírito Santo, presta atenção, irmãos, você não precisa decidir, pergunte ao Espírito Santo, quanto que você tem que dar de oferta, qual é a sua oferta. Eu vou te dizer o que eu faço, todo ano eu aumento o valor de primícias que eu dou, e eu não dou pouco. Eu já falei até com os irmãos que eu gosto de competir com todos vocês, aquele que der mais eu vou e cubro a oferta. Eu quero dar mais, eu quero ser o que dá mais nessa igreja, e eu tenho o privilégio de saber quanto que é, pastor, eu sou o tesoureiro, então, mas eu não falo isso para me gabar não, irmãos, porque eu acho que não tem nada de ser melhor, eu não sou melhor que ninguém, mas é que eu entendi o princípio, eu entendi que quanto mais eu oferto, quanto mais eu entesouro, mais eu desfruto. Esse ano foi o ano que a minha empresa mais prosperou, no meio dessa crise toda. Nós nunca vivemos tempos como esse de prosperidade, de vendas. Antes eu jamais tinha vendido pedidos grandes, esse mês foram acho que uns 5, 6 pedidos grandes.
E o ano que vem não vai ser diferente, vai ser melhor do que esse ano, eu não tenho dúvida, amém? Então eu quero te desafiar, ore ao Espírito Santo, pergunte para Deus, você não precisa ficar me ouvindo o pastor, pergunte para o Senhor, pergunta para o Espírito Santo quanto eu tenho que dar, mas obedeça, né? Seja obediente, porque se ele falar, você vai falar, sai em nome de Jesus, achando que é o diabo que está falando, não faça isso, amém? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, presta atenção, irmãos, nós vamos falar sobre essas questões provavelmente nos próximos cultos, mas eu queria que você abrisse seu coração para isso, e mais uma vez eu quero te falar, faça um teste, faça prova, experimenta. Tem um irmão aqui, cadê o Marcão? Está aqui no louvor, Marcão que é o novo discipulador, né, da igreja, aleluia. Ele deu já o testemunho aqui, ele não tinha revelação, olha lá, não tinha revelação de dar o dízimo, e ele começou a dar o dízimo, irmãos, e ele fala que o único pensamento que ele fala é assim, por que eu comecei a dar o dízimo antes? Porque se eu fui abençoado agora, eu podia estar sendo abençoado há muito tempo. Então é mais ou menos isso que eu estou tentando falar para você. Você vai esperar o dia de você ser abençoado daqui não sei quanto tempo, quando Deus vier, um anjo vier batendo as asas aqui coloridas, para você começar a entrar nesse mover e experimentar, e depois de experimentar falar, eu devia ter feito isso antes. Fala, não vai vir um anjo com asa, não, é o anjo gordinho mesmo que está falando com você hoje aqui, rouco. Entre nesse mover, irmão. Se você ainda não é um dizimista, pega um envelope lá, escreva o seu nome, mas não é só para pôr envelope não, porque tem uns irmãos que põem o nome no envelope e depois não dá o dízimo, Clodoaldo. Não, é muito engraçado, tem gente que, você para aqui para olhar os irmãos dando oferta, tem gente que vem aqui com a mão vazia, irmão, e coloca, não sei o que você pensa, mas eu quero te falar, tem gente que ainda faz assim, né, ofertando o coração, é as crianças, né, tá vendo, ó, a culpada é as irmãs do Kids lá, que está ensinando errado. Presta atenção, irmãos, olha, presta atenção, eu estou brincando, e eu sei que eles ensinam, e é isso mesmo, não tem que ensinar, mas até na célula, eu tenho falado com a minha esposa, na hora lá da comunhão dos kids, tem célula que é uma fartura, porque as irmãs, elas adoram trazer comida, eu falo, mas peraí, as crianças, elas não trazem não? Nada. O momento de comunhão da célula, irmão, não é momento de oferecer comida, não. O momento de comunhão na célula é o momento que nós ensinamos as pessoas que a oferta, para que todo mundo participe, é um princípio do reino. O momento de comunhão não é um momento de comer, é um momento que nós dividimos, nós repartimos, e todo mundo é abençoado ali. Então, se você é um anfitrião, e eu sei que tem anfitrião que gosta de pôr aquela mesa bonita, estou falando que você está fazendo um desserviço para o reino, que a hora ali da comunhão, é um momento de trazer, aí as pessoas falam, mas o pessoal não tem, eu falei, em nome de Jesus, mata na fonte, esse espírito de pobreza, todo mundo tem alguma coisa para trazer, nem que seja uma bolacha de água e sal, nem que seja um suquinho tangue, e se não, aleluia, está vendo, ele fica bravo, o diabo fica bravo quando ensina essas coisas. Se não tiver nem um suquinho tangue, traz a jarra com água, em nome de Jesus, traz alguma coisa. Nós precisamos aprender que todos participam, isso que é reino de Deus, cada um dá a sua parte. E quando você tiver um coração que se alegra, de generosidade e de aliança, você vai viver grandes coisas na sua vida. Amém? Quero convidar os irmãos a ficarem de pé.
Nós não fizemos as ofertas, nós vamos fazer agora, porque toda palavra requer uma resposta, amém? Amém, irmãos? Não adianta você falar amém, 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 e não viver aquilo de fato. Então agora é o momento de você vir e colocar a sua semente aqui, a sua semente de generosidade, a sua semente de alegria, a sua semente de aliança. E eu queria que você que é dizimista ficasse aqui na frente, mesmo que você hoje não é o dia de você dar o dízimo, mesmo que você venha só com a mão aqui, você vai trazer o seu dízimo outro dia, não tem, mas se você é um dizimista, eu quero que você fique aqui na frente, eu quero orar com você. O pessoal da cantina aí, ali, que está com a maquininha, traz a maquininha para cá, por favor. Se você não veio com dinheiro, tem as maquininhas para você ofertar. Você que é dizimista, pode vir ofertar, pode os irmãos tocar. Traga com alegria os seus dízimos, sua oferta, mas fica aqui, não vai embora não, fica aqui que eu quero orar com você. Eu só queria falar isso, traga a sua oferta, seu dízimo e fique aqui na frente. Se você quer passar o cartão, enquanto o pastor Alexandre tem uma maquininha, gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Poderoso nesses momentos que nós reunimos a igreja para orar. Nós somos um corpo e nós somos boca de Deus nessa geração. E nós, os pastores, nós fomos chamados para ser representantes da igreja. Então a nossa bênção, ela tem poder, ela tem valor sim sobre a vida da igreja. Então eu chamei o pastor Cristian, o pastor Alexandre para orar comigo agora. Nós vamos liberar uma bênção sobre a sua vida, a bênção do representante da igreja, e declarar que vocês são o corpo de Deus abençoado, favorecido. A bênção do Senhor está sobre a vida de cada um de vocês, e aqueles que entrarem nesse princípio viverão coisas poderosas, e você será usado. A bênção do Senhor está sobre ti. Você foi chamado para ser bênção. Você não vai ser abençoado na igreja, na verdade você é a bênção.
Você é o abençoador. E nós, como igreja, queremos abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos